senhores, com vocês, suas excelências. A ideia que nós fazemos é que observa-se em cada caso concreto se aquela atividade desenvolvida pela administração pública, contratada pela administração pública, ela se insere na atividade finalística ou está dentro do rol daquilo que nós mencionamos. Fora daí, essas atividades são consideradas irregulares, com essa consequência não só de uma ação trabalhista posterior, mas a possibilidade desses contratos serem discutidos sob o ponto de vista da sua nulidade, e aí entra o papel do Ministério Público. Esse grupo de trabalho contou com a participação, inclusive, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, Tribunal de Contas, Ministério Público e outros órgãos. O ministro Sadras, ele trouxe, na verdade, aos seus pares, um conjunto de recomendações que são direcionadas ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. E aqui deve ficar bem claro a forma pela qual o Tribunal atua no exercício do controle externo. Nós, quando trabalhamos no plano da legalidade, analisando casos concretos, o Tribunal exerce claramente as suas competências de cunho subjetivo e objetivo, ou seja, chamado controle punitivo e um controle corretivo. Nós podemos punir gestores, podemos aplicar sanções quando percebemos a ocorrência de atos ilícitos, quando fica caracterizada a culpa do gestor. Nós podemos agir de forma mandamental, expedir mandamentos e ordens para a correção de irregularidades, assinamos prazo para que o órgão anule uma licitação. Ou seja, no plano da legalidade, o tribunal, e nos casos concretos, o tribunal atua munido de um ferramental poderoso, muito poderoso, no plano corretivo e punitivo. Mas ainda se trata de uma questão que, no próprio Tribunal de Contas da União, pelo que disse o ministro, ainda essa posição não está consolidada. Então, eu penso que eventos como este são importantes porque nós, da Justiça do Trabalho, podemos tomar conhecimento de como a administração, como os ministros do Tribunal de Contas da União estão entendendo, e de nós, juízes do Tribunal, do primeiro grau, possamos, digamos assim, encontrar uma fórmula adequada para a compreensão desse problema. Sabemos a dificuldade do juiz trabalhista avaliar a atuação da administração em termos de cumprir vigilante e cumprir diligente, então nós queremos evitar que haja essa possibilidade. Por isso, métodos mais simplificados, possibilidade de pagamento direto aos trabalhadores e uma agilidade na fiscalização. Isso tudo passa por um dado fundamental, que é a atração do empregado terceirizado como um grande auxiliar da administração pública na vigília do cumprimento das obrigações do empregador. Desembargador, o senhor falou muito na necessidade de se prestar muita atenção nos contratos quando se terceiriza um serviço, né? Isso é fundamental. Com certeza, o processo de terceirização ele é inevitável. Não há como dizer que não é possível a terceirização ela é necessária, ela é possível, mas ela pode ser feita de forma regular e irregular. Quer dizer, o contrato ele tem que tomar cautelas para que a administração pública contrate empresas terceirizadas que sejam empresas idôneas, para que essas empresas possam pagar corretamente os trabalhadores e não transferir o ônus posteriormente para a administração pública. Então, a Justiça do Trabalho, o que ela tem feito, na verdade, é verificar nas questões limite que o trabalhador não fique sem receber os seus salários. Temos, infelizmente, muitos casos em que as empresas terceirizadas não pagam seus trabalhadores e, algumas vezes, a administração pública entende que não tem culpa, não tem responsabilidade nessa situação. A grande verdade é que se a administração pública não fiscalizou, não fez um contrato correto, não fiscalizou devidamente este contrato, evidentemente que ela tem responsabilidade nesse pagamento, até para que nós não verifiquemos no nosso país que alguém possa exigir de alguém um trabalho e depois não pagar por aquele trabalho prestado. Como é que o Tribunal de Contas da União analisa os processos quando existe a terceirização de mão de obra? Olha, esse é um dos temas mais recorrentes no tribunal e nós temos verificado inúmeros processos onde há falhas nos contratos de terceirização. E exatamente por isso o tribunal recomendou à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação que obrasse uma instrução normativa regulando a execução, fiscalização desses contratos de terceirização. E é também por isso que o tribunal continua verificando esses aspectos e recomenda, por meio de um acordo do ministro Cedrais, uma alteração dessa instrução normativa número 2,
que faz exatamente que estabelece esse conjunto de regras que devem ser seguidos para evitar problemas no campo da contratação de serviços terceirizados. Nós aqui discutimos a questão da responsabilidade subsidiária do Estado, esse é um dos pontos mais importantes. Eu acho que nós temos evoluído muito a esse respeito. No próprio Tribunal de Contas, nós adotamos métodos um pouco diferentes da IN2, ou da Portaria 297, por mim assinada, e temos tido sucesso. Desses 2 anos para cá, os contratos de terceirização no tribunal estão sendo executados perfeitamente, sem rescisão, sem grandes problemas, porque os problemas são solucionados com a ajuda do trabalhador. Esse é o ponto fundamental. O trabalhador terceirizado, ele é um aliado natural da administração e, no fundo, ele é o grande prejudicado pelo inadimplemento. É óbvio que o não pagamento de salários, isso pode ser perturbador para a vida de um trabalhador, geralmente de baixa renda, e nós, nessa discussão, nós estamos preocupados tanto com os serviços que são prestados pela administração e como também com a situação do trabalhador terceirizado. A Caixa se baseou na IN02, que prevê que eu posso fazer a retenção de determinadas verbas trabalhistas devidas às contratadas. Eu retenho parte da fatura mensal da contratada para fazer frente ao possível inadimplemento por parte dessas terceirizadas. E por que essa ideia é inovadora? A ideia surgiu em função do alto índice de condenações trabalhistas apresentadas pela Caixa, o alto índice, né, de condenações trabalhistas em função da responsabilidade subsidiária. O nosso case, ele remonta ao ano de 2005. Foi um trabalho pioneiro, onde nós iniciamos a estruturação da gestão e fiscalização de contratos. Nessa época não havia nenhuma legislação mais firme, mais definindo as regras de como proceder. E nós iniciamos trabalhando a empresa, criando uma base de dados com as informações trabalhistas, com toda a documentação dos trabalhadores. E em determinado momento nós tomamos o que a lei determina de assunção provisória. Nós tomamos em parte a administração da empresa e passamos a fazer os pagamentos de forma direta aos trabalhadores, evitando com isso o acúmulo de um passivo trabalhista. No final de 2007, depois de já ter amortizado parte desse passivo trabalhista, a empresa resolveu que não ia mais prestar o serviço e o banco, então, tomou para si, através de um dispositivo que tem na Lei 866, o artigo 80, a assunção definitiva. Nós tomamos a administração da empresa e passamos a administrar as pessoas, os equipamentos, toda a administração da empresa, fazendo os pagamentos de fornecedores, os pagamentos de vale-transporte, fornecimento, pagamento de salário, recolhimento de fundo de garantia, todo através do Banrisul. Na realidade, a Itaipu ela já é reconhecida, além de ser a maior geradora de energia do planeta, já é reconhecida pelas ações no campo da sustentabilidade. E a nossa área, ela resolveu investir também nessa questão da sustentabilidade. Então, assim, foram pequenas ações que trouxeram grandes ganhos. Então, por isso que a gente foi premiado. Foram ações que não tiveram grandes investimentos, mas que os retornos, tanto para o meio ambiente, quanto econômico, quanto social, foram grandes. Por exemplo? Uma das ações que até teve destaque foi a questão da substituição do café adoçado por sachê de açúcar. Então, ao invés de fazer uma térmica de café doce, foi feita a substituição, um café sem açúcar, e a pessoa usava sachê. Isso gerou uma economia para a nossa empresa, está gerando, né, questão de 20 toneladas de açúcar. Então, assim, para a saúde do trabalhador é 20 toneladas a menos que o empregado da Itaipu está ingerindo. Então, para a gente isso é bastante gratificante, esse retorno que a gente tem. Salvo naquelas hipóteses que há intervenção do domínio econômico, que são legisladas pela Constituição, através de empresas públicas, por exemplo. Porque as razões de se terceirizar na administração pública, no serviço público, não seriam exatamente as mesmas de se terceirizar na iniciativa privada. A gente procurou demonstrar
o Instituto da Terceirização de uma forma ampla, como ocorre na iniciativa privada, e se as mesmas ideias ou pressupostos da terceirização também se aplicam para a administração pública, para a iniciativa pública, portanto. Pois a regra geral de terceirização parte de um pressuposto já no final do século XIX, ao longo de uma formatação maior e mutação da iniciativa empresarial, de uma ideia de empresa, entre aspas, uma empresa enxuta, uma empresa que pudesse ser melhor focada no seu mercado, no seu ramo competitivo. Então, tem uma discussão que é subjacente, que é se a ideia de terceirização, de uma certa forma, na iniciativa privada, tem por esse escopo a redução de custos e, a partir daí, também ter um enfoque diferenciado no mercado, qual a razão de se terceirizar na administração pública? A ideia geral é, conforme o objeto do nosso tema aqui, que apesar de algumas mitigações que devem ser observadas, porque a administração pública ela não tem um ramo competitivo, ela não concorre, a menos que se entenda que ela concorra com outros estados, né? Numa percepção mais internacional, ela não tem por esse enfoque fazer concorrência entre órgãos em si. Então, essa ideia geral de concorrência de mercado não se aplicaria para a administração pública. Entretanto, a ideia geral, que é de redução de custos, e não pura e simplesmente redução de custos, mas procurar atingir qual é o ramo de excelência daquele órgão da administração, estaria aí imbuído a ideia de terceirizar. Ou seja, a administração pública, através dos seus órgãos, poderia se dedicar a atividades que, segundo ela, ou segundo uma definição legal, seriam precípuas dela, ao passo que se terceirizaria outras atividades que não essas próprias do órgão. E nesse ponto há uma comunicação da licitação com os contratos. Qual a importância dessa habilitação para a escolha? É porque os contratos administrativos, de modo geral, são personalíssimos. A proposta da discussão seria no tocante à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando da aplicação de sanções para o contratado. Eu vou explicar melhor. A administração ela pode punir as pessoas que celebram contratos com ela e não cumprem esses contratos. E, invariavelmente, quem celebra contrato com a administração são pessoas jurídicas. E o que se observa na prática é que, às vezes, a pessoa jurídica punida e, consequentemente, impedida de contratar com a administração, ela se apresenta para uma nova licitação sob a forma de uma outra pessoa jurídica, que tem, na verdade, os mesmos sócios, o mesmo endereço e a mesma finalidade. Então, o que a gente está discutindo seria a possibilidade de se impedir a participação na nova licitação dessa aparente outra empresa, mas que, na verdade, é aquela empresa anterior, está com os mesmos sócios. Porque há uma certa precariedade na legislação brasileira quanto a essa possibilidade, já que, normalmente, a desconsideração só é possível quando é determinada por um juiz, por um magistrado. E o que nós vamos sustentar é exatamente a possibilidade, a competência da administração. Ela poderia fazer isso, principalmente com fundamento no princípio da moralidade administrativa. Mas essa prática é comum? Não muito, tá? Não muito. E a ideia é tentar trazer essa discussão, demonstrando que é possível, que a administração pode e deve fazer isso. E até aproveitando todo esse momento de mudança que passa o Brasil, quem sabe, tentar trazer essa prática que, afinal de contas, é uma prática que atende à moralidade. Eu acho que tudo que for proveitoso para a moralidade administrativa, ela tem que ser incorporado às práticas da administração. Isso já é uma realidade em alguns segmentos da administração, mas ainda não é uma prática, vamos dizer, generalizada, usando a sua expressão. Tá? Agora, a utilização de novos nomes para constituir novas empresas, isso é comum? É comum, lamentavelmente. Há uma facilidade muito grande no Brasil para se criar pessoas jurídicas. Tá? E, lamentavelmente, algumas são criadas com o propósito de fraudar, de abuso de direito. Isso
o benefício que a pessoa jurídica traz para a atividade econômica traz como, vamos dizer, uma consequência ruim, uma característica ruim, o uso abusivo dela. As contratações públicas sustentáveis são uma tendência contemporânea da administração pública. Embora não seja uma inovação, porque há sementes e germes da contratação sustentável a partir da Constituição de 1988, que impõe ao Estado um dever em relação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a administração pública, nos últimos anos, tem se preocupado muito com políticas públicas ou com a implementação de políticas públicas a partir do uso do poder de compra do Estado. Significa que os recursos que o Estado arrecada, as receitas públicas, aquelas que são utilizadas para contratar pessoas para fazer aquilo que o Estado precisa, podem ser utilizados também para o fomento de práticas sustentáveis, especialmente do ponto de vista ambiental. Sem dúvida que a tentativa de implementação dessas contratações sustentáveis passa por um comprometimento, em primeiro lugar, da própria administração pública, dando instrumentos, meios para os agentes públicos trabalharem com ela, e, em segundo lugar, pela capacitação do próprio servidor público, para que ele adquira no mercado, na academia, frequentando cursos, frequentando congressos, produzindo leituras nesta área, os instrumentos suficientes tecnicamente para que ele possa deduzir dentro da sua administração pública quais são os aspectos mais relevantes, mais significativos, com os quais ele deve se preocupar no que diz respeito à preservação e à conservação do meio ambiente e com a utilização da contratação pública para esta finalidade. Em primeiro lugar, também é importante que se produza uma análise diagnóstica, o que convenciona se chamar de sistema ou plano de gestão ambiental, acerca de quais são os impactos tanto da ação da administração quanto da própria contratação pública no ambiente. A partir deste impacto, trabalhar com meios para reduzi-los ou eliminá-los, adequando esta contratação às imposições constitucionais. Trata-se, sim, de uma novidade na administração pública e ela demanda, por parte do servidor, uma capacitação muito específica, uma capacitação muito precisa sobre não só as normas jurídicas, mas também as normas técnicas, dando-lhe um referencial bacana, um referencial importante para que ele possa produzir as contratações públicas sem violar outros princípios, como, por exemplo, o princípio da isonomia, o princípio da eficiência, o princípio da economicidade, contratando bem, contratando barato, contratando sem afastar quem não poderia ser afastado e, fundamentalmente, contratando, dando a destinação para desse contrato para uma finalidade ambiental também. Prestigiada a cooperativa de trabalho, tanto que muitos países em condições menos vantajosas do que outras empresas que se dediquem à mesma atividade econômica. Erros e fraudes podem acontecer em qualquer etapa do processo de contratação pública, desde a identificação da necessidade até a avaliação do resultado desejado com aquela contratação. Fraudes em contratos e licitações é uma ocorrência que está relacionada ao problema geral da administração pública de corrupção, má gestão, falta de controles adequados. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma solução única em país nenhum do mundo sobre como acabar ou reduzir ao mínimo a ocorrência de fraudes e corrupção. Mas existem consensos gerais ao redor do mundo sobre algumas práticas que precisam ser colocadas efetivamente em funcionamento, como a mudança cultural, a instituição de códigos de éticas fortes, aprimoramento de controles internos e, efetivamente, a adoção de medidas pontuais, a depender do assunto que se trata, como, por exemplo, obras públicas, contratação de serviços relacionados à terceirização, a aquisição de medicamentos na área da saúde. Então, para cada caso, existem situações pontuais que podem ser tratadas de uma maneira, mas, de uma forma geral, nós não resolveremos esse problema se não tiver uma conscientização geral da sociedade, dos órgãos públicos e daqueles que fornecem para o Estado, né? Existe uma fraude que é mais fácil de ser detectada? Sim, existem fraudes que podem ser
facilmente detectáveis, o que eu chamo de fraudes potencialmente detectáveis, que depende de uma atitude mais proativa do gestor, do pregoeiro, da comissão, e ela é possível de ser detectada. Existem fraudes grosseiras, que são detectadas assim com certa facilidade, olhando-se um documento, olhando-se, comparando propostas, e existem fraudes de dificílima apuração, que demandam investigações especializadas da Polícia Federal, do Ministério Público. Vamos começar com conversa. Eu não sabia. Se eu soubesse que a empresa, que a cunhada era sócia, tudo bem, mas eu não sabia. Enfim, eu tenho o prazer, a satisfação de ministrar cursos, participar de encontros aqui como de hoje, e tenho contato com muita gente da administração e muitas pessoas a gente encontra várias vezes e vai conversando e vai conhecendo as pessoas. Nós falamos sobre danos e dever de indenização da administração e das pessoas que contratam com a administração pública. É um tema muito importante, né? As licitações e os contratos estão em voga. Em razão mesmo desses protestos de junho, dessa nova onda, eu acho que o povo brasileiro exige uma revisão da administração pública, do estabelecimento político a respeito das suas licitações, dos seus contratos, da gestão desses processos. E é um tema muito delicado, porque muitas vezes a administração contrata sem um devido planejamento e depois, durante a execução do contrato, são necessários aditivos. Os valores das obras, dos empreendimentos extrapolam muito aquilo que foi planejado inicialmente. Às vezes se inviabiliza a execução de contratos, daí isso gera rescisão, o contratado acaba propondo ações judiciais contra a administração. Essas ações demoram muito tempo para tramitar e, no final das contas, a administração se vê com contas muitas vezes bilionárias, causando um prejuízo à administração pública, a todos nós, à população, ao povo, sobretudo ao menos favorecido, que é quem no final das contas vai ser mais sacrificado, porque se tem que pagar essas contas bilionárias, vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação. Então nós precisamos discutir isso, né? A administração precisa se precaver, precisa planejar bem as suas licitações, seus contratos, gerir melhor as suas licitações, seus contratos, para que isso não aconteça, para que haja austeridade em relação ao emprego dos recursos públicos. E quem deve ser punido na administração pública quando acontece esse tipo de equívoco, a gente pode dizer assim? Olha, todo mundo pode errar, né? Ninguém é perfeito e os agentes administrativos não são perfeitos, não contam com estruturas também muito grandes, o salário muitas vezes não condiz com o nível de responsabilidade dessas pessoas. Os agentes administrativos devem ser penalizados quando eles têm a intenção de fraudar, quando atuam de maneira desonesta, ou quando agem comprovadamente de modo imprudente, negligente ou com imperícia. Nessas situações é que os agentes administrativos devem ser penalizados. E também as empresas. Houve uma novidade agora, nesse mês de agosto, foi promulgada uma nova lei que definiu a responsabilidade das empresas em licitações e contratos quando há fraude de maneira objetiva. Ou seja, quando se considera que um contrato é irregular, a empresa tem a obrigação de indenizar, mesmo que não se demonstre que ela agiu com intenção ou que teve culpa. Isso é muito polêmico, muito controvertido. Eu acho que vai gerar muita controvérsia jurídica e insegurança para aqueles que pretendem contratar com o Estado. Mas, enfim, há muito o que fazer nessa área, muito o que avançar, e esses debates, essas reflexões conjuntas com o pessoal que trabalha na administração, que está sentado do outro lado da mesa, que vive essa realidade dia a dia, isso é muito proveitoso e muito útil. Penso que são eventos como esse que criam uma sinergia de melhor compreensão do fenômeno da terceirização que tem que existir no mundo globalizado. Mas ele não pode ser uma terceirização selvagem, no sentido de prejudicar só o lado mais fraco e deixar aquela pessoa que trabalhou sem receber as verbas devidas. Olha, eu acho que deu para ver que as 200 pessoas aqui presentes, elas com certeza têm contato com o assunto. Elas não viriam a um evento desse tipo se não fossem gestoras, fiscais, trabalhassem em setores. Elas sabem exatamente dos problemas que foram aqui mencionados, porque elas sentem na carne os problemas, eles são fiscais, eles são obrigados a fazer a verificação da IN2. Portanto, tenho certeza que a discussão, se não resolver os problemas, porque eles são complexos, difíceis, exigem uma evolução natural, pelo menos
permitiu a todos uma reflexão conjunta acerca do assunto. E foi muito interessante que o ministro do tribunal, no meu caso, e um desembargador da Justiça do Trabalho pudessem mostrar perspectivas distintas do mesmo problema. São focos distintos, mas, ao mesmo tempo, deu para perceber que, em muito pensamento, é único na tentativa da melhoria da fiscalização dos contratos de terceirização. Eventos como esse procuram disseminar as melhores práticas que são possíveis de serem adotadas pelos órgãos de uma forma geral e ao mesmo passo em que se coloca em evidência as principais discussões, de modo a se tentar, a partir de então, se pensar em caminhos melhores, em pontos de vista diversificados, para que a gente possa, assim, melhorar e aprender com isso. Todos os congressos e eventos que busquem trazer aos servidores a visão especializada de pessoas que trabalham na área, ela amplia muito a capacidade de entendimento sobre o trabalho que se faz e ajuda a disseminar conhecimentos e conscientizações que a longo e médio e longo prazo vai nos ajudar a trabalhar melhor, a operar de uma forma mais eficiente e adotar mecanismos de combate à fraude, ao desperdício, adotar boas práticas de melhor contratação. Isso ocorre por essa corrente que se forma, né? Mais e mais pessoas se inteirando e entendendo melhor de determinados assuntos, nos possibilita esperar uma administração pública mais eficiente. O Estado brasileiro ele não pode abrir mão do instrumento contratual. Tá? Não tem como um Estado complexo como o nosso, e eu digo isso no âmbito federal, dos estados, e de cerca de 5.600 municípios brasileiros, o contrato é uma realidade. A administração precisa celebrar contratos com particulares para poder viabilizar as suas diversas atividades. A partir do momento em que o contrato é uma realidade e o procedimento licitatório é necessário para a escolha do contratado, a administração ela precisa investir na capacitação das pessoas que vão trabalhar com licitações e contratos. Investir na capacitação dessas pessoas é proporcionar para a própria sociedade uma garantia. A garantia de que a administração, contratando bem, contratando com segurança, isso gera economia. Então, é um grande investimento que a administração pública faz. Tá? Repito, digo isso não só como professor convidado, de participação, digo isso como cidadão. Tá? Eu gostaria muito, como cidadão, de saber que as pessoas que estão atuando nessa área de licitação de contratos são pessoas bem qualificadas, que sabem o que estão fazendo, sabem até onde podem ir, sabem que devem assegurar as garantias também do contratado, mas que, repito, pessoas que possam produzir para a sociedade. Encontros como esse são fundamentais, porque reúnem num mesmo espaço físico diversas esferas da administração pública e diversas funções públicas. Nós temos aqui pregoeiros, pessoas que elaboram edital, autoridades que são responsáveis pela contratação, ordenadores de despesa, quem decide e quem executa. Logo, são encontros fundamentais para constituir uma base referencial teórica, uma base referencial instrumental para um convencimento da administração pública como um todo. O processo da contratação é um processo. E como um processo ele é constituído de várias etapas, de vários elos, de várias pessoas que participam dele. Se um desses elos, se uma dessas etapas estiver em desconformidade com um propósito geral, que é o voltado para a eficiência ou a eficiência ecológica ou a ecoeficiência, nós podemos ter problemas. Então, esses encontros são fundamentais para a capacitação, para o aperfeiçoamento e para o convencimento de todos os atores do processo da contratação pública em prol desta ideia, que é a ideia das contratações públicas sustentáveis. Eu gostei muito, né? Agradeço o convite dos promotores do evento, em especial da Gabriela Pécio. Para mim foi um grande prazer vir aqui no Paraná e poder bater esse papo com esse pessoal aqui tão dedicado e tão comprometido com o interesse público. Nós nos doamos muito para ele e nós testamos muitas fórmulas novas, né, coisas diferentes, metodologias diferentes e obtivemos 100%, né, de êxito, digamos assim, né? Eu fiquei muito satisfeita e o que a gente pode perceber das pessoas também é que o resultado foi bom. Como é que foi montada essa planilha de palestras, de discussões e de painéis? Isso é um estudo, né? A gente desenvolve isso durante praticamente um ano inteiro. Nós coletamos os temas que são mais importantes, acompanhamos as atualidades e
dispomos esses temas de uma maneira que a gente acha que fique mais agradável, né, aos ouvintes e aí os laboratórios práticos, aqueles temas que têm uma necessidade um pouco maior de aprofundamento, e as câmaras temáticas, os temas mais polêmicos, para as pessoas realmente acompanharem um raciocínio sendo desenvolvido, né, para a solução do problema. Achei muito interessante que abordou vários temas que, na parte de contratos, né, não tinham muitos congressos comentando sobre isso, normalmente dão mais foco à parte de licitações. Achei muito interessante também a parte de fiscalização e foi muito gratificante, né, como trabalho na parte de contratos também, aprender mais sobre a minha função, especializar mais e levar o conhecimento para o pessoal do meu órgão também, que vai ser gratificante não só para mim, mas também para toda a nossa instituição. Ponto positivo é exatamente de tocar alguns pontos que eram angustiantes para a gente no dia a dia e que vai levar a gente à reflexão. Ponto negativo, talvez, como a professora Gabriela apontou, que de repente se aponta um mundo ideal e a gente está numa realidade que nem sempre consegue alcançar esse ideal. O dia a dia da gente, por exemplo, falando de fiscalização de estrutura, e de repente alguns órgãos tem uma pessoa para fazer tudo. E aí causa mais angústia, porque demonstra, mas isso acaba sendo positivo, que na verdade está mostrando o que é de fato, a realidade, tudo que envolve a contratação, a licitação, a fiscalização de contrato, e leva ao esclarecimento, isso sem dúvida. Esses eventos são sempre muito bons para a gente se atualizar, né? A gente vive a prática no dia a dia, mas participar de um congresso como esse nos dá mais respaldo e orientações para que a gente tenha segurança no que está fazendo e para que também mude os procedimentos que precisarem ser adequados, né? O congresso teve participantes de nomes, né, que nos trouxeram muitas experiências práticas e que vieram só corroborar as coisas boas que a gente já tem. E, enfim, eu acho que negativo não tem nenhum ponto, não. Sempre existe uma troca de experiência também entre os participantes. Então, a gente sai daqui renovado para voltar e continuar fazendo o trabalho como deve ser feito, em nome da administração pública. Eu acho que quando nós participamos de um encontro como esse, eu só consigo visualizar de imediato os pontos positivos, onde você consegue aprender e você convive com pessoas que têm a mesma dificuldade de trabalho em termos de fiscalização, situações semelhantes ao que você está vivendo. Então, o contato com essas experiências nos mostram e nos trazem uma forma de se trabalhar, modelos, exemplos, situações que você pode crescer, acrescentar, aprimorar no seu trabalho. O que você mais gostou aqui? Gostei de tudo. Da última palestra foi excelente, mas enfim, de cada uma você conseguiu encaixar uma situação que te traz um novo para o teu trabalho. Prepara melhor. Com certeza. É o zelo que o gestor público tem que ter na coisa pública, né, na contratação, o risco que a contratação possa passar para a administração pública, e a gente tem que ter esse cuidado, o nível da capacitação que os servidores têm que ter, para que a gente acompanhe e consiga contratar de forma ampla e segura. Quais os pontos positivos que você aponta nessas discussões? Olha, o ponto positivo, o principal, essa abordagem agora que o professor Joel fez, né, a importância, essa complexidade que tem a Lei 8.666, e onde fica o servidor, o contratado e o serviço público. Isso é uma abordagem muito fundamental e a gente precisa realmente evoluir essa discussão. Que pontos você sugeriria para melhorar os próximos encontros? Discutir mais sobre essa lei. A necessidade da mudança, a hora da mudança, a hora de evoluir essa discussão, eu acho que concordo plenamente com o professor Joel, é isso que a gente deve fazer, é isso que é a preocupação. Enriqueceu bastante. Eu já conheci alguns palestrantes, né, como o Joel, já tive a oportunidade de participar em outros eventos com ele. Realmente acrescenta muito, mesmo com essa movimentação muito grande que existe na legislação, né, alterações constantes, nos faz estar sempre atento a esse tipo de eventos como esses, que vai deixar a gente mais atualizado para atuar no dia a dia nas nossas atividades. Que importância esse evento traz para o trabalho do dia a dia de vocês? Olha, nos traz segurança, né? Uma segurança maior na execução das nossas atividades, né? Porque é um assunto que está em constante mudança e nós precisamos estar constantemente nos atualizando para que possamos exercer, como eu disse, com segurança e eficiência e eficácia as nossas atividades. Se tivesse que dar uma nota? 10.
Tá muito boa. 9, né? Que demonstra que o 10 a gente fica sossegado, a gente sempre que buscar melhorar. Então eu daria uma nota 9. Bom, eu daria 10. Um 10, com certeza. Cumpriu os objetivos? Os meus objetivos foram cumpridos. Espero, né, com as avaliações que nós possamos ter, verificar também que os objetivos dos participantes tenham sido cumpridos. Acredito que sim. Se eu tivesse que dar uma nota para esse painel, que nota o senhor daria? Olha, 9 porque me chamou, né? 10, com certeza 10. Muito obrigado.